O pastor Kleber, ele é mais de um amigo, ele é um irmão. Já tem alguns anos que a gente se conhece, mas eu aprendo muito com o pastor Kleber, muito mesmo. E o pastor Kleber ele é pregado. Mas hoje, graças a Deus, a gente convidou ele. Ele está aqui nos atendendo. Meu amigo pastor Kleber, muito obrigado, viu, pastor? Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui e que Deus nos aqui tremendamente para falar conosco, viu, meu amigo? Amados, todos estão felizes com a presença do pastor Kleber. Amém? Ele não puxou o então? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Kleber, é tudo por Jesus, meu amigo. E nós estamos aqui prontos a ouvir tudo que Deus tem para falar com nós através da sua vida, viu? Pastor Kleber, Senhor. Eita, glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vai exagerado, né? Irmão, está na sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jó. Eita, glória a Jesus. Eu quero a palavra, agradecer a Deus, né? A única coisa que o pastor Babado nos ajudou é que nós somos amigos, né? Nós somos mesmo. O restante, né? E eu estou feliz, irmãos. Nós nos encontramos, reencontramos, né? Eu, pastor Babado, toda minha esposa, ele não pôde estar comigo aqui, ela está numa reunião lá na nossa igreja. O Babado lá na nossa igreja vai estar lá amanhã. Vamos combinar, pastor. Eu disse, vai, pastor. Vai para lá. Vamos ser importados a vocês. E o pastor Alvaro convidou para estar aqui, nós cultuamos com os irmãos, conhecendo o pastor Rubens da igreja. E eu estou feliz, irmãos, eu estou feliz. E eu percebi algo aqui, logo de entrada, estamos conversando ali o pastor Alvaro, o pastor Rubens e o irmão Wilson. Eu percebi que apesar dessa igreja ser uma nova igreja, um bebezinho, irmãos, percebe-se pela conversa que nós tivemos ali, eu sou muito observador. Né? Eu não tenho muitas qualidades, né? Eu tenho muitos defeitos, muito mais qualidades. Mas entre as pouquíssimas qualidades que eu tenho, eu sou muito observador. E eu observei pela conversa que nós tivemos ali, bem rápida, que este bebezinho aqui, ele já nasceu e ele está crescendo já, pastor Rubens, na palavra. Na palavra. E o que tem faltado muito para nós hoje em dia, irmãos, para nós é a palavra. A palavra de Deus. Eu já estou vendo até o irmão com a caneta ali, para começar a escrever. É isso mesmo, irmãos. É assim que nós devemos fazer. Se a igreja, no seu contexto histórico, tem mais de 100 anos da igreja evangélica, mais de 100. Se ela tivesse nascido com papel e caneta na mão, nós estaríamos muito mais evoluídos. Porque a igreja nasceu, particularmente a igreja pentecostal, 102 anos atrás, só que nós nascemos com duas raízes, uma de poder e uma de ignorância. Haja vista que muitas pessoas que diziam isso não pode, isso não pode, isso não pode, hoje fazem, porque foram esclarecidas à luz do tempo. Veja que hoje existem pastores que há algum tempo atrás não podiam ter televisão. E eles estão fazendo programa de televisão. Se não pode ter, imagina estar lá cooperando, não é? Mas, irmão, Jesus é bom, nos trouxe aqui hoje. Pastor Rubens, muito obrigado. Sua digníssima esposa, a pastora Catarina. Não pode perder o nome, não, viu? Esposa do pastor perde o nome. A esposa do pastor perde o nome, não. É a pastora Catarina. O pastor Lavaro, o outro está ali. Então, irmãos, vamos ver que Deus tem para nós aqui essa noite. Aleluia. Não tenha dó de rasgar sua Bíblia, não. Rabisque mesmo, escreva. Qualquer dúvida que a gente ministrar aqui, se nós pudermos no final do culto esclarecer, senão depois pergunta do seu pastor, pelo pastor Bavari, que é um erudito, irmãos, eu tenho certeza que qualquer erro, qualquer palavra aqui em desconformidade, vocês têm pessoas aptas aqui para poder depois nos corrigir, e quando a gente voltar aqui, a gente vai melhorar, tá bom, pastor? Eu prometo, em nome de Jesus. Jó, capítulo 42, irmãos, versículo 2, é um texto muito conhecido. Aleluia. E eu confesso aos irmãos que Deus pôs essa palavra no meu coração hoje para nos trazer aqui. Jó 42, 2, o texto diz assim: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Irmãos, eu vou trocar a palavra pensamentos por propósitos. E aí nós vamos verificar. Ao invés de nós
simples, uma palavra de fácil entendimento, irmãos, de fácil interpretação, que Deus quer falar conosco hoje, é sobre a diferença de promessa de Deus e propósito de Deus. Porque são duas coisas distintas. Haja vista, irmãos, que às vezes a promessa de Deus nos atrapalha. Pastor, como é que é isso aí? A promessa de Deus nos atrapalha? Não nos atrapalha por ser a promessa de Deus. Nós é que nos atrapalhamos por não termos paciência de esperarmos a promessa de Deus se cumprir. Agora, as promessas são condicionais. Todas as promessas de Deus são condicionais. Se tu fizer isso, eu farei isso por ti. Se tu andar assim, eu farei isso por ti. E talvez alguma promessa seja impedida de acontecer, porque nós não damos a Deus a reciprocidade. Nós não devolvemos a Deus aquilo que Ele exige para que Ele se cumpra uma promessa. Agora, a Bíblia está dizendo que nenhum propósito de Deus pode ser impedido. E sabe que eu vim aqui essa noite dizer aos irmãos aqui, amado? Que você pode nessa noite não ouvir nenhuma promessa de Deus para a sua vida, mas você vai ouvir hoje algo aqui muito tremendo, que você faz parte de um propósito de Deus. Você pode talvez passar alguns anos, alguns cultos e alguns dias sem ouvir um profeta lhe dizer: eis que te digo, eis que te falo, mas saia daqui hoje com a certeza. Deus tem um plano e você é peça essencial desse plano. Você faz parte de um propósito. E ninguém pode impedir um propósito de Deus, irmão. É o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Ele diz: eu tenho propósitos e nada vai. Você quer ver esse texto? Como é o cumprimento de um propósito e não de uma promessa? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 11, versículo 15. 1 Samuel 11, 15 diz assim: e todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Irmãos, é importante nós analisarmos aqui o seguinte: em primeiro lugar, Deus nunca prometeu para Saul que ele seria rei. Então não era uma promessa. Porque se nós formos ver Deus onisciente como é, se ele olhasse e visse o que Saul fosse fazer lá na frente, ele não havia prometido a Saul, não haveria prometido que Saul seria rei. Ao contrário do que aconteceu com Davi. Quando Deus viu os erros de Saul, mas não viu o arrependimento. Ele viu os erros de Davi, mas viu o arrependimento de Davi. Ele não prometeu a Saul que Saul reinaria, mas era um propósito. A promessa, irmãos, é mais ou menos assim. Para que eu lhe prometa algo, eu preciso lhe dizer isso. Para que eu lhe prometa, pastor Rubens, eu prometo ao Senhor que eu venho aqui a próxima quinta. Eu preciso lhe dizer. Eu não tenho como lhe prometer algo se eu não lhe disser. Eu preciso dizer, pastor Lamar, eu lhe prometo. E amanhã o senhor vai estar lá no culto, eu vou lhe servir lá amanhã, nós pegamos o material, enfim, eu lhe prometo, mas vai dar tudo certo, eu preciso dizer a ele. Se eu não disser a ele, eu estou fazendo a promessa para ele. Então é mais ou menos isso. A promessa de Deus, Deus pode usar um vaso aqui hoje, já pode ser usado em alguma ocasião, e ter ido até a sua direção e dito: filha, o Senhor manda te dizer, tu serás, tu farás, tu prosperarás, Ele vai te levar, Ele vai te trazer, e isso é uma promessa de Deus. E só para não perder o costume, irmão, quem aqui tem uma promessa de Deus? Aleluia a Deus. Eita, glória a Deus, mas não fique esperto para Deus cumprir a promessa. Amém? Não